Legal. Então, nós vamos começar falando de um lugar muito quente, no próximo slide, que é Dubai. Dubai fica nos Emirados Árabes. Essa imagem aí de parte da cidade mostra bem como ela foi construída ali junto a um deserto, né, que é a paisagem dominante ali no país. A gente pode notar que à direita acima, né, uma pessoa consegue fritar um ovo no calor da calçada, né, realmente é um lugar muito quente. Gente, não é lenda, é possível fritar realmente um ovo simplesmente colocando uma frigideira no chão de Dubai. Que absurdo. E a curva que aparece embaixo mostra a temperatura de Dubai ontem, né? Ele variou ali de 30 graus logo cedinho da manhã, 6 da manhã, chegando a 42 graus ali no pico, e alguns lugares chega até 50 graus. Então, esse é um grande problema, né, do país como um todo, né? Então, não é só o calor que preocupa esse pessoal, apenas 4% da água que eles consomem no país vem de fontes renováveis, né? Eles utilizam uma técnica de dessalinização da água do mar, é responsável por 40% da água consumida no país, e por isso o governo tem financiado vários estudos para tentar trazer mais água para o país, né? E preferencialmente de maneira renovável. Em 2016, chegaram a cogitar cercar Dubai com montanhas artificiais para melhorar a formação de nuvens, né? Também já pensaram em trazer blocos de gelo do Ártico, né? E importar icebergs para tentar trazer talvez uma diminuição na temperatura, ou com isso criar um sistema de chuvas que permitisse então mudar um pouco essa aridez, né, na qual eles convivem todo dia. Pensaram também em trazer um encanamento gigante, né, de países vizinhos, né, no caso do Paquistão, para tentar trazer água, né. Bom, mesmo a gente está falando de drones, né, o que tem isso a ver com, né, esses investimentos todos, né? Bem, o problema é que Dubai recebe apenas 100 milímetros de chuva por ano, enquanto, só para ter um índice de comparação, né, as regiões mais áridas do nosso sertão, aqui no Nordeste do Brasil, recebem 700 milímetros de chuva por ano, ou seja, 7 vezes mais chuva no nosso árido sertão, né, do que em Dubai. Então, só para ter uma ideia, quando a gente fala de aridez, realmente é uma coisa de 15% do total de chuva que a gente tem na região mais árida do nosso país, né? Então, muito pior do que aqui, né? Então, um desses investimentos que o governo dos Emirados Árabes fez foi de aproximadamente US$ 1,5 milhão junto a pesquisadores ingleses, né, de duas universidades da Inglaterra, universidades de Bath e Reading, e esse pessoal, né, esses pesquisadores, então, eles chegaram a uma invenção, pode-se chamar assim, né, publicaram num artigo científico em janeiro deste ano, e em maio eles colocaram, então, esse plano, esse experimento em prática, né. E o que aconteceu foi que eles usaram drones para produzir chuva. Nós podemos ver aí na próxima imagem, imagens de uma chuva torrencial que caiu numa cidade próxima a Dubai, a 100 e poucos quilômetros, né, foi uma chuva bem forte, e ela foi provocada de maneira totalmente artificial, como resultado dessa pesquisa, que foi baseada, então, na utilização de drones, né? Bom, e aí o que a gente imagina, né? Que os drones levavam baldinhos de água e foram lá e despejavam água em cima das cidades, né? Não, não é nada disso, né? A tecnologia utilizada pelos drones foi de modo a empurrar as cargas elétricas, né, das nuvens, na verdade, colocar cargas elétricas nas nuvens, dar pequenas descargas elétricas, de maneira que as nuvens formassem uma atração, né? Sabe que as nuvens lá em cima estão carregadas de energia estática, né? Energia estática tem polaridade. Quando você dá mais carga elétrica para essas nuvens, elas vão se deslocar pelo efeito da atração magnética, da mesma forma que a gente tem lá os ímãs aqui na nossa superfície, né? Ela vai se deslocando por meio da atração a outras nuvens que tenham a mesma carga
elétrica, né? O mesmo tipo de carga, e assim vai juntando as nuvens, e nuvens juntas, todas as nuvens são formadas por vapor, quando elas se juntam, elas acabam não conseguindo suportar aquela carga de água que contém e acaba então gerando a chuva. Então, para que a chuva exista, precisa existir uma concentração de nuvens, né? Elas precisam estar, vamos dizer, juntas e sendo pressionadas, né? Quando isso acontece, ocorre a chuva. Então, esse experimento consiste basicamente nisso. Os drones sobem, medem durante 40 minutos, mais ou menos, questões de temperatura, níveis de umidade, a carga elétrica das nuvens, e a partir daí eles sabem onde eles vão se posicionar e gerar, então, essas descargas elétricas de forma a fazer com que as nuvens se aproximem e, por fim, então, gerem a chuva. Né? Então, as nuvens já existem, elas estão lá dispersas não gerariam chuva alguma. O que a tecnologia faz é fazer essas nuvens se aproximarem e, a partir daí, então, elas são capazes de descarregar a água que está contida nelas em forma de vapor. Né? Então, essa foi aí um empurrãozinho, né, que a tecnologia deu para gerar chuvas e com sucesso, né, como a gente pode ver aí pelas imagens, tá? Deixa eu só aqui, Luiz, desculpa, eu estou vendo o Zanias aqui dizendo que ele não está conseguindo no Instagram ver as imagens, é porque pelo Insta a gente não consegue compartilhar as imagens, Zanias. Aí, se você quiser ver as imagens, você tem que ir para os nossos canais do Facebook ou do YouTube do Full Sail Brasil Community, tá bom? Daí você consegue ver as imagens que o Luiz está compartilhando com a gente. Desculpa, Luiz, toca aí. Imagina, super oportuna aí a intervenção. Na próxima imagem a gente vê um dos drones que foi utilizado nesse experimento, né? E ele não é um drone como esses que a gente tem aí na nossa memória mais recente, que são drones que planam no ar, né? Esses são drones mais próximos aí a um desenho de um avião, né? Com asas e uma característica, mas que também são considerados drones, né? Talvez na terminologia mais técnica são veículos não tripulados, né? Chamados VANT, né? Veículos aéreos não tripulados, que é a grande categoria onde os drones se encaixam, né? Então são esses tipos de drones que são utilizados então nessa técnica de fazer a chuva artificial, né? Então bem interessante isso, uma aplicação muito útil, né, para um país com tanto sofrimento aí em relação à aridez, né, a falta de umidade no ar, a falta de chuva, a escassez de água potável para qualquer fim. Então, vamos ver como a tecnologia dos drones pode ajudar, então, a mudar o cenário, tá?